gente, vamos rever mais um conteúdo, tá? Que foi e que é importante pra gente tá levando esse conteúdo, né? Conhecendo ele, sabendo exatamente o que a gente vai fazer, tá? Então, aqui a gente tem dízima periódica. O que é uma dízima periódica? Quando você tem um número decimal, porém, a parte decimal dele apresenta um padrão de repetição, certo? Então, aqui você vê que ele dá 0,7777, 0,122212, 0,123, 123, 123. Lembrar que os três pontinhos podem ser substituídos por essa barrinha. E essa barrinha, então, ela vai estar sobre todos os números que se repetirem, tá? Aqui, por exemplo, 3,2, 222, 222. Todos esses casos são exemplos de dízima periódica simples. Numa dízima periódica, você tem que observar o seguinte, tá? Você vai ter uma parte que é a parte inteira, ou seja, é a parte que vem antes da vírgula. Vou colocar aqui, ó, parte inteira, 3. Parte inteira, 0. Parte inteira, 0. Parte inteira, 0, certo? Então, a parte inteira é o número que vem antes da vírgula, certo? Antes da vírgula, mas antes na posição à esquerda, tá? Se você tá de frente para o seu número, vai ter a posição à esquerda que vai fazer. Então, beleza, parte inteira é a parte que está à esquerda da vírgula. A parte decimal, a que vai estar à direita da vírgula, ela vai estar separada em anteperíodo e período. No caso da dízima periódica simples, ela só tem período, tá bom? Então, o período é o padrão de repetição que aparece, certo? Então, o período deste caso aqui, o período é 7, porque é o padrão que se repete. Ok? O período é 7. Ficou feio, vou fazer de textinho mesmo. Então, ó, o período, muito grande. Vamos lá. Parte inteira igual a 0. Período igual a 7, né? Nesse caso aqui, parte inteira igual a 0. Período 123, que é o que repete. Nesse caso aqui, parte inteira igual a 0. Período igual a 12, certo? Neste caso, parte inteira igual a 3. Período igual a 2, certo? O que vai acontecer? A princípio é isso que você tem que entender. Você tem que entender qual é a parte inteira, qual é o período e qual é o anteperíodo. Esse tipo de dízima, por não ser uma dízima composta e sim ser uma dízima simples, ela não apresenta a parte do anteperíodo. Então, a princípio, temos que nos preocupar somente com a identificação da parte inteira e do período. Por quê? Porque a dízima periódica, de uma forma bem resumida, você consegue apresentar a fração geratriz, ou seja, a fração que deu origem a esse número, o número que você dividiu por um outro número que deu 0,77777. A fração geratriz de qualquer dízima periódica tem uma característica. Ela sempre vai ter o número 9 envolvido no seu denominador, tá? Então, as divisões, elas sempre vão acontecer por um número 9, 99, 90, sabe assim? Sempre com o 9 envolvido, tá? Então, a gente faz o seguinte, uma forma bem prática e bem rápida para você descobrir qual é a fração geratriz da sua dízima,
pega o esquema. Você vai fazer o seguinte, você vai copiar o seu número, o número que você tem, até o seu período. Até um período. Ok, beleza. Até um período. Então, vou colocar 0,7. Sem a vírgula, tá, gente? Copia o número todo até um período sem a vírgula. Então, 0,7. Desconta tudo que tem antes desse período. Ou seja, tudo que está antes do período. Quem está antes do período? Nesse caso, somente o número 0. Então, menos 0, certo? Isso aqui, você vai dividir por ou 9, ou 99, ou 999. Como a gente tem uma dízima periódica simples, serão esses os seus denominadores. 9, 99, 999, 9.999. Por quê? Porque você vai colocar um 9 para cada número do período, tá? Então, o seu período apresenta apenas um número. Então, o seu denominador vai ter apenas um 9. Então, você vai ter que fazer 0,7 menos 9, menos 0, desculpa, 7, certo? Sobre 9. Vamos de novo? Vamos para esse aqui, ó. Vamos para esse aqui? Pega o seu número até um período. Então, tá bom. Pega o seu número até um período. Vou pegar ele até aqui, né? Então, vai ser o 0,12. 0,12. Desconta tudo que tem antes do período. O que tem antes do período? 0. Tudo bem. Desconto o 0. Divido por quantos números tem o seu período? Tem 2, prof. Então, 9, ou seja, 99. No caso, 0,12 menos 0 dá 12 sobre 99. Perceba que essa fração ela é simplificável. Se você dividir ambos o numerador e o denominador por 3, você vai ter uma simplificação. Se eu divido 12 por 3, dá 4. E se eu divido 99 por 3, dá 33, tá? Então, cuidado, porque vão existir umas dízimas, umas frações geratrizes que você ainda vai ter que simplificar, tá bom? Então, aqui, ó, vamos de novo. Como é que faz? Copia o número até um período. Copia o número até um período. Desconta tudo que tem antes do período. Divide por um 9 para cada item do seu período, certo? Então, 0, 123 menos 0, 123. 999. Se eu perceber, esse aqui também é simplificável por 3, tá? 123 dá para dividir por 3, fica 41. E 999 fica 333, tá bom? Vamos para esse aqui. Vamos lá. Copie o número até um período. Desconto tudo que tem antes do período. Tá certo, né? Ó, copie o número até um período. Desconto tudo que tem antes do período. Eu tenho 3, beleza? Coloco um 9 para cada componente do período, só que eu só tenho um, tá tudo bem, não tem problema. Eu faço 32 menos 3, fica 29. 29 sobre 9. 29 sobre 9 não é simplificável, tá certo? Então, é assim que a gente acha a fração geratriz de uma dízima periódica simples, ok? Copio até um período sem a vírgula, desconto tudo que tem antes do período sobre um 9 para cada elemento do período, tá certo? Então, é bem importante você saber exatamente qual é o período e escrever ele para você saber já quantos 9s a sua fração vai ter como denominador, tá bom? Espero que vocês consigam, vou marcar alguns exercícios aqui, tá? Do livro 1, então, e aí para vocês estarem resolvendo, tá bom?